Eu acho que chegou o momento da gente analisar bem essa partida, porque o Flamengo fez um vexame histórico na final da Recopa Sul-Americana, onde estava ganhando por 2-1 quando começou a prorrogação e levou uma virada histórica para 3-2. Cara, é de se lamentar. E a imprensa esportiva repercutiu e, cara, largaram aço no Flamengo, porque é inexplicável o que aconteceu nessa partida. Chega aqui, nação, dá aquela moral. Um ótimo dia para todos vocês, sabendo aí que o Flamengo infelizmente acabou perdendo a Recopa, mas eu desejo para você um ótimo dia. Chega aqui, como sempre, deixando seu like, pois apoia demais o trabalho do nosso canal. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você, se inscreva e ative o sino das notificações e coloca nos comentários a sua participação. Vai rapidinho, escreve de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também a sua análise. O que você achou dessa partida? Qual foi o erro fatal do Flamengo nessa partida? Deixe os créditos, olha só, o canal da ESPN Brasil, canal do Benja, Pilhado, o Eric Farias, TNT Sports, link na descrição. Vamos lá, eu quero ver a repercussão da imprensa esportiva. Recopa Sul-Americana e outros assuntos. O time do Felipe Luiz foi derrotado na prorrogação. Drama no Maracanã, título merecido do Lanús. Parabéns ao Lanús, agora cabe ao Flamengo juntar os cacos e seguir a temporada que começou acidentada. Eu vou dar aquele abraço ao Elton Serra. Tudo bem, Elton? Bom dia pra você. Tudo bem, Felipe? Boa noite, bom dia pra quem tá assistindo a gente. Você que tá aí, tá no sofá, a gente tá ao vivo, viu? Pode ir. De mais uma competição pro Flamengo, Felipe, e a pressão no dia 27 de fevereiro, já atravessamos a sexta-feira, 27 de fevereiro, a pressão do Flamengo é grande. Coisas de um clube gigante, coisas também do calendário do futebol brasileiro. Vamos seguir aqui o Sport Center com o nosso time no Maracanã. O Pedro Torre que tá chegando, vou dar para ele também um bom dia, mas antes a tela de estatísticas. Flamengo 2, Lanús 3, no tempo normal foi 2-1, na prorrogação Lanús mandou 2 bolas na rede. Posse de bola 77-23, finalizações 20-9. No alvo, 7-4. Gols esperados 3,24 contra 1,63. Ações da área rival 38-10. Escanteios 9-3, mas o que é mais importante está ali em cima. Flamengo 2, Lanús 3, título para o time argentino. Agora sim, vamos ao Maracanã. O Pedro Torre está chegando, como disse o Elton, ao vivo. Bom dia para você, Torre. Tudo bem, Felipe? Muito bom dia para você, um abraço para o Elton, todo mundo que está acompanhando a gente às 1h46, como diria o amigo Cícero Melo, em Brasília, 1h46. Pois é, um momento difícil para o Flamengo na temporada, uma grande vitória do Lanús, né? Realmente os argentinos bastante empolgados aqui com essa conquista do Lanús. Estão saindo agora os jogadores do Lanús, alguns aos pouquinhos assim, mas todo mundo do Flamengo já passou aqui. Pessoal, um tanto quanto assustado, até atônito com o que aconteceu. Eu lembro que eu estava caminhando já para a área de entrevistas ali, no meio do gramado, quando o Flamengo sofreu um empate. E aí depois, com o gol do Walter Bo, olhava para o banco do Flamengo, comissão técnica, reservas, todo mundo completamente atônito com o que aconteceu. Realmente não está encontrando explicações para o que acontece nesse início de temporada. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa no Maracanã mais uma vez. Parece um filme repetido, Felipe, porque em 2023 foi da mesma maneira. Perdeu a Supercopa na ocasião para o Palmeiras e para o Del Valle aqui no Maracanã nos pênaltis. Então uma situação complicada também debaixo de um temporal. Hoje choveu demais aqui no Maracanã, desde 5h30 da tarde não parou de chover, a drenagem aguentou bem, o campo não foi um impeditivo nesse sentido, a gente pode colocar dessa maneira, mas houve aquele lance do Rossi com o Ayrton Lucas que determinou 1-0 para o Lanús e complicou ainda mais a missão do Flamengo. Muitas vaias para o Ayrton Lucas e para o Rossi, depois que o Flamengo fez 1-1, empatou o jogo, até isso deu uma amenizada, mas no fim do jogo, xingamentos para o Felipe Luiz, gritos de time sem vergonha. Então foi essa a tônica aqui. Claro que isso aumenta demais a pressão sobre Felipe Luiz e seus comandados, porque é um início ruim de temporada, né?
eu vou chamar agora, Felipe, com quem conversamos aqui na zona mista do Maracanã. Alguns jogadores passaram, o Cebolinha, o próprio Ayrton Lucas aqui estava bem abatido com o lance que originou o primeiro gol do Lanús, sentindo bastante. Então a gente acompanha agora o que fizemos aqui, o que conversamos com os jogadores rubro-negros depois dessa partida decepcionante para a torcida rubro-negra. Sinceramente es difícil hablar después de un momento así, una derrota. Hoy fue complicado. Teníamos la ilusión de voltar a hacer un gran juego, conquistar más una taza en ese palco tan importante que es Maracaná para nosotros. Infelizmente no deu. No momento de falar ahora hay que bajar la cabeza a trabajar y voltar a hacer lo que fuimos antes. Nada, eu joguei para Ayrton. Ayrton tentou jogar para mim, a bola ficou curta. Eu também escorreguei. Mas também, tipo assim, se eu no lance fazia falta, era o cartão vermelho, deixar o time com um jogador a menos, não valia a pena, então foi isso. Obviamente, erros acontecem, obviamente a gente errou, mas também todo mundo depois fez um grande esforço para virar, conseguimos virar e um lance no final do jogo nos deixa quizás sem a chance de ficar 50-50 nos pênaltis. As expectativas em cima dessa equipe com toda a qualidade, todo o investimento são altas e não estão sendo cumpridas, culpa toda nossa. O torcedor tem razão de protestar, de ir contra a equipe, cada um assume a sua responsabilidade. Aqui teve parte física, teve parte técnica, teve parte de desempenho, que cada um assume a sua responsabilidade, porque é assim que funciona numa equipe grande. E se mobilizou, né, ali pré-jogo. Sabíamos que não estamos no nosso melhor nível técnico, principalmente de entrosamento. A gente vem tendo apresentações, né, muito abaixo nos jogos, e hoje era um jogo que a gente queria dar essa volta por cima diante da nossa torcida. Como você falou, né, não faltou entrega, foi notório, a gente se doou o máximo ali, mas infelizmente e realmente as coisas não aconteceram da forma que a gente imaginava, né, e planejava dentro da partida. Mas é virar a chave, cara, virar a chave, porque a temporada não está perdida, né, longe disso. Obviamente que a gente perde 2 títulos aí que almejávamos muito, entendemos a cobrança e é muito válida, a torcida está no direito dela. Realmente agora é levantar a cabeça, trabalhar, procurar no dia a dia mudar, seja comportamento, seja atitude dentro dos jogos, e como eu falei, trabalhar, porque o trabalho vai devolver. Só desse jeito que a gente pode sair dessa situação. A gente está deixando muito a desejar, principalmente esses 2 títulos que a gente não podia perder, né? Quando se perde final é muito ruim. Então, como eu falei, falar menos e trabalhar mais, tentar buscar para a torcida voltar para o nosso lado, que é o mais importante, e tem muitos títulos para a gente disputar na temporada. Como eu falei, trabalhar muito mais para a gente dar a volta por cima. Tá, então, Felipe, os jogadores falando sobre isso, enfim, um momento difícil do Flamengo na temporada. Só para ter uma ideia, de 11 jogos do elenco principal, o Flamengo sofreu 14 gols. Se contar mais os 3 do Campeonato Carioca, os 3 jogos do Campeonato Carioca, o Flamengo já tomou 20 gols em 14 jogos na temporada. Então, a defesa que era quase intransponível em 2025, é uma verdadeira peneira. O Flamengo leva gol de todas as maneiras em 2026. Isso preocupa demais a diretoria, que já tinha cobrado o técnico Felipe Luiz, o diretor de futebol José Boto, no último fim de semana, uma conversa mais franca no Ninho do Urubu, com cobranças do BAP, aquele debate profissional sobre o que está acontecendo, e muito provavelmente isso deve voltar a ocorrer. Já é comum, são cerca de 2 vezes por semana, conversas entre o BAP, Felipe Luiz e o José Boto, depois dos jogos geralmente. Então promete agora dar uma esquentada nesse sentido aí, porque a diretoria, obviamente o presidente, não estão nada satisfeitos com o que tem acontecido. O Flamengo folga amanhã e aí agora volta a atuar
na segunda-feira contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca, pode perder por 2 gols de diferença, que vai à decisão contra Vasco ou Fluminense. Primeiro jogo foi 3-0, foi o jogo de time sem vergonha, que o Danilo até depois na zona mista deu razão, como deu hoje agora aí aos torcedores mais uma vez, mas o clima fica fervendo. Lembra muito mesmo, tá, Felipe? 2023, quando o Flamengo foi perdendo. Naquela ocasião ainda teve um Mundial no início do ano. Foram uma série de decepções assim, e aí o Flamengo de fato começou a borbulhar e não conseguiu mais se encontrar na temporada. Os jogadores estão tentando se achar. Só destaco o Arrascaeta, muitíssimo abatido ali na entrevista após o jogo. Então os jogadores estão sentindo, de fato, esse momento ruim em 2026. Começou o ano como o Flamengo sendo o Real Madrid da América do Sul. E agora estamos terminando fevereiro e o Flamengo vai colecionando decepções, hein? Primeiro perdeu pro Corinthians a Supercopa e hoje perdeu pro modesto time do Lanús em pleno Maracanã. Ah, Benja, mas o Lanús veio para se defender. Ué, vocês queriam que o Lanús fizesse o quê? Que viesse pro Maracanã para jogar contra o poderoso Flamengo de igual para igual? Mas foi um time humilde, que soube se defender, fez o que tinha que fazer e ganhou do Flamengo na prorrogação. Um Flamengo bagunçado, sem criatividade, só com chuveirinho. E olha, aquele primeiro gol, lambança do Ayrton Lucas com o Rossi. O Flamengo, uma vergonha, hein? Vergonha. Esse é o retrato do Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara, que em 210 minutos contra o minúsculo Lanús, não conseguiu fazer um gol sem ser de pênalti. Esse Flamengo não tem vergonha na cara. Paquetá e Samuel Lino, 62 milhões de euros. Nenhum joga nada em jogo nenhum. Pedro, um cone, como eu sempre falo. Um Flamengo que é o retrato dessa temporada. Um bando de atacantes que não sabe chutar. Plata não sabe chutar. Carrascal, Pedro também teve uma chance de frente pro gol. E o Flamengo displicente. De novo, pagou pela displicência com Rossi, com Ayrton Lucas. Um time sem vergonha na cara nessa temporada. E o torcedor tem que ficar muito puto, porque o trabalho do Flamengo nesse ano é uma bosta. Vamos ser sinceros, por enquanto é uma merda. E o Jorginho, pra mim, joga sozinho nesse Flamengo hoje. Só o Jorginho jogou. E um Flamengo sem vergonha na cara, que não mereceu vencer do minúsculo Lanús. Começo de temporada patético. É um começo de temporada ridículo. Esse time de hoje foi o retrato do time de bosta do Flamengo no começo dessa temporada. É um time que tem um bando de atacantes que não sabe chutar pro gol. Tem vários atacantes que não sabem chutar a gol. O Plata, bota ele pra ir pro atletismo. Bota o Plata pra ir pro atletismo. Ele só sabe correr. Chega cara a cara. Chuta pior que a minha mãe. O Plata. Aí depois vai o Carrascal. Cara a cara com o goleiro. Chuta em cima do goleiro. Aí o Pedro. O protegidinho de alguns flamenguistas. Ele é um cone. Ele não corre. Ele não tem arrancada. Sobrou uma bola pra ele, igual a do Tchouaméni, zagueiro do Real Madrid. O zagueiro do Real Madrid bota no gol. O Pedro chuta por cima do gol. E outra coisa, tem que ter alguma coisinha pra falar. Felipe Luiz errou feio hoje. A escalação inicial foi uma vergonha. A escalação inicial. E uma coisa que eu quero deixar bem claro. 60, calma porra! 62 milhões de euros em Paquetá e Samuel Lino.
Nenhum dos dois joga nada por enquanto no Flamengo. Nada! Eles jogam no Flamengo 62 milhões de euros. Com 62 milhões de euros, você compra o Lanús. Você transforma o Lanús numa SAF e compra o Lanús. 62 milhões de euros para Paquetá e Samuel Lino. Eles precisam jogar. Eles precisam mostrar alguma coisa. E o Flamengo, o que o Flamengo fez hoje foi simplesmente ridículo. Foi um desrespeito ao torcedor. 210 minutos sem conseguir fazer um gol sequer no minúsculo Lanús. Fala, feras. Coisa tá feia pro Flamengo, hein? Segundo título perdido nesse início de temporada, dessa vez dentro do Maracanã, pro Lanús, uma equipe muito inferior ao Flamengo, mas que foi muito superior nos dois jogos. E não vem com papo de posse de bola, de mais finalizações, porque o Flamengo só chegou com perigo em 3-4 chances no Maracanã, jogou 120 minutos dentro de casa, com a torcida, no seu estádio, e pouco ameaçou o Lanús, além dos 2 gols de pênaltis, que foram bem marcados. Teve uma outra chance, uma com Pedro, um chute com Paquetá, e muito cruzamento, muita bola na área, sem produtividade alguma. O Felipe Luiz fez as suas escolhas na escalação, não deram certo. Acho até que ele deveria ter voltado do intervalo já com a equipe modificada. Só que os jogadores que entraram também pouco contribuíram para o time. Talvez com exceção do Jorginho, que entrou e conseguiu dar um mínimo de organização no meio-campo, os demais jogadores pouco acrescentaram. O Flamengo lutou, o Flamengo teve raça, o Flamengo não foi um time assim molenga em campo, mas foi um time muito desorganizado. Assim, chega a assustar a desorganização do Flamengo e a falta de jogadas ofensivas, de tramas ofensivas. O Flamengo não tinha imaginação alguma. Muitas vezes o Lanús baixou todos os seus jogadores para trás da linha da bola e o Flamengo tinha a bola rodando e não sabia o que fazer com a bola. E aí a última solução era cruzar na área para ver o que acontecia. Acho que o Flamengo vai ter que repensar a sua temporada, não pelos títulos perdidos, claro que isso importa para o torcedor, mas pelo que vem apresentando dentro de campo. O Flamengo não consegue jogar bem, não joga bem. E hoje foram 120 minutos de um jogo muito pobre. Poderia até ter conquistado o título nos pênaltis e tal, mas o Lanús fez por merecer. O Lanús se segurou como tinha que se segurar, se defendeu como tinha que se defender. O Flamengo teve inúmeras bolas paradas sem levar nenhum perigo para o gol do Lanús. E quando o Lanús teve um escanteio já no fim da prorrogação, aproveitou. E aí já o terceiro gol, e mais uma bobeira do Rossi, né? Foram 2, né? No primeiro gol e na do terceiro gol. Ele foi bater uma reposição para dentro da área e bateu completamente errada a falta, dando possibilidade para o Lanús cortar e ter todo o campo para atacar e fazer o terceiro gol. Resumindo, o título argentino, o título do Lanús foi justíssimo. O Flamengo não jogou nada no Maracanã. Não adianta dizer e olhar para os números e falar que o Lanús só se defendeu. Queria que o Lanús viesse aqui fazer o quê? Atacar de peito aberto o Flamengo? O Flamengo jogou na Argentina contra o Estudiantes e contra o Racing, se defendendo também da Libertadores. E saiu de lá com as classificações, né? Então, cada um com a sua proposta. A proposta do Lanús foi muito mais bem executada no jogo de lá e principalmente no jogo do Maracanã. O Flamengo agora que lamba suas feridas, olhe para a temporada como tem que olhar, reveja muita coisa que tem que rever, porque o super elenco que o Flamengo tem, é verdade, o Flamengo tem um super elenco, mas não tem um time ainda em 2026. O meu time, na minha visão, tem a minha cara, no bom e no ruim, e eu tenho muito orgulho desses jogadores. Se o Felipe Luiz veio a público, como está dizendo a Tainá, eu acredito no que a Tainá está dizendo, que o time fez um grande jogo, o BAP amanhã pode mandar ele embora. Eu vou repetir. Se o Felipe Luiz veio a público e disse que o Flamengo fez um grande jogo amanhã, o presidente do Flamengo pode mandar ele embora hoje ainda ou amanhã. O Felipe Luiz não pode vir a público e falar que o Flamengo fez um grande jogo com essa merreca de futebol que esse Flamengo jogou hoje. Desculpa, Felipe Luiz,
você está em outro mundo, em outra galáxia. E essa administração de elenco, aquelas derrotas, da maneira como foi, já criou não um cisma negociável, mas já criou um atrito. Teremos barulho. Tá? E conhecendo o BAP, vai ter barulho. Ele provavelmente virá com mais falas desnecessárias. Ele vai vir com uma cobrança forte interna, mas também externa. Se sou assessor de imprensa do Flamengo, eu falo, BAP, presidente, se o senhor puder ficar um mês sem falar, melhor, porque é assim. Ele vai falar, e até para jogar pra galera, né? E a característica dele, enfim, eu não gosto, mas a característica dele, ok, ele é o presidente, né? Então, assim, a gente vai ter... como está muito destacado e óbvio, é o momento mais delicado do Felipe Luiz no Flamengo, o que não significa dizer que seja para ele. O BAP não vai mandar embora o Felipe Luiz, nem o Felipe Luiz vai pedir as contas. Caras, é lógico que tem responsabilidade, né, do Felipe Luiz nesse início de ano ruim do Flamengo, né? Mas, cara, os caras estão de brincadeira também, irmão. Que isso, irmão. Assim, Felipe Luiz, ele nunca foi um treinador, né, lá, por exemplo, o Jorge Jesus, né, que é aquele cara que ele tenta sempre golear jogos. O time tá ganhando de 5-0, ele quer mais. 7-0, ele quer mais. Ganhou 5 seguidas, ele quer mais. Né, poupar time, ele tenta poupar o mínimo possível. O Felipe Luiz, ele se adequa a todas as linhas, né, cara? Ele consegue ter um jogo em que ele tem um controle de carga, ele ganha de 1-0 para somar os 3 pontos, ok. O time precisa apenas de um empate para se classificar, ele vai priorizar ganhar ou empatar e utilizar essa gordura. Foi assim no ano passado, né, do Flamengo. Né? Tirando o jogo ali contra o Vitória, né, que foi 8-0, né? Você teve várias partidas ali protocolares, né, que o Flamengo até passou nos pênaltis, né, que o Flamengo contra o Racing, por exemplo, temporizou até o fim do jogo, né? É de característica. Mas agora, sobre, né, o desempenho, cara, eu acho normal, beleza? Dentro das proporções, um time, quando ele ganha quase tudo, numa temporada anterior, isso aconteceu com o Botafogo em 2024, isso aconteceu com o Fluminense em 2023, de 23 para 24 no caso, né? Isso aconteceu com várias outras equipes, né? Sei lá, o Corinthians de 12, né? Dá para pegar vários times aí, né? A equipe na temporada seguinte, na virada da temporada, ela dá uma relaxada involuntária. Putz, cara, a gente foi campeão de tudo, vamos descansar, férias, volta e talvez volte sem aquele mesmo ritmo, aquela mesma engrenagem, aquela mesma pegada. A grande questão, né, cara, é que além da pressão que existe no Flamengo, o Campeonato Brasileiro começou agora, né? Temos o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, que é algo inédito, né? O ano não começa mais em abril para valer, né? E aí você tem o time desempenhando mal no Campeonato Brasileiro, perdendo partidas em sequência, perdendo o Clássico, por exemplo, pro Fluminense, né, convencendo pouco e perdendo na Supercopa e na Recopa. E vou te falar, irmão, perder na Supercopa, cara, beleza, jogo único, Corinthians, né, camisa pesada do outro lado, você entende, valeu, aconteceu. Agora, da maneira que foi esse jogo contra o Lanús, irmão, cara, é estarrecedor. O primeiro gol que o Flamengo toma não existe, o terceiro gol não existe. Não existe, sabe? Se perde, caramba, não consegue, martela, bola na trave, 0-0, Lanús campeão, era uma parada. Cara, não dá pra tomar o primeiro gol do jeito que tomou, né? Porra, um toque displicente pra trás com o jogador pressionando, o goleiro escorregando, gol vazio. Porra, o Pulgar chutando bola pra cima, caindo no chão, catando o cavaco. O Rossi virou um holograma. Ali na hora, o maluco do Lanús passou do jeito que quis, meteu o gol. Porra, meu irmão, porra, não dá, irmão. Que isso, cara, né? Não tem a menor condição. Ali eu acho que eu não vou usar a palavra descompromisso, que vai parecer que eu tô falando que é algo proposital, mas, porra, eu acho que é uma falta de capricho, eu acho que é uma falta de, assim, cuidado, de sinal alerta ligado, né? Tipo, a gente é campeão de tudo, uma hora, a qualquer momento a gente vai ganhar esse jogo aqui, tá tudo certo. E não pode, irmão. Assim, comportamento ele não pode ser esse, né? Se tratando de Flamengo. Nação, faltou aí disciplina pro Flamengo. Disciplina. De um time que tem o melhor ataque, podemos dizer, do Brasil, poder ir e concluir com efetividade. Mas isso não aconteceu, nós não vimos isso. O Flamengo tocava a bola de um lado pro outro, recuava pro Rossi, e foi aí que inclusive saiu o primeiro gol, né? Do Lanús. Recuava pro Rossi, parecia um time que não estava com forças para poder ganhar. E aí, todos os lances do Flamengo se morriam no chuveirinho na área. Tocava a bola de um lado para o outro, tocava e
Quando parecia que o Flamengo ia atacar, a bola recuava de novo. Não tinha um jogador que falasse o seguinte: olha, estão fechados, então peraí, eu vou assumir a responsabilidade, vou tentar um drible aqui, vou tentar um chute de fora da área. Cara, a gente não tava vendo isso. Não tava vendo isso. Não tava vendo isso. E aí o Flamengo acabou tomando uma virada dentro do Maracanã na prorrogação. Pra mim é uma vergonha o que aconteceu. E agora levantar a cabeça, juntar os cacos e começar tudo de novo. Vai ter aí a final do Campeonato Carioca. O Flamengo tá praticamente na final. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Porque o começo de ano é de se lamentar. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês.